Pessoal do sétimo ano, boa tarde. Hoje é sábado, 10 de abril de 2021. A nossa aula de hoje é referente à aula de terça-feira. Então, hoje nós temos duas aulas de matemática no sétimo ano A e B. E nós vamos começar aqui na página 20 do livro de vocês, onde tem como assunto divisores e múltiplos de um número natural. A gente já vem trabalhando números naturais desde as primeiras páginas desse livro. E aqui nós vamos fazer algumas operações envolvendo os números naturais. Esse tipo de assunto, ou seja, esses assuntos, vocês já trabalharam com eles. Então aqui nós vamos começar com os divisores, tá? Os divisores são aqueles números que você divide um número natural e tem como resultado outros números naturais, certo? Então ele diz aqui, ó, dentro desse quadro, ele diz que um número natural não nulo, ou seja, ele tem que ser diferente de zero, não pode ser zero. É divisor de outro número natural, B, quando A divisível por B por A exato. O que é isso? É quando você divide um número por outro que tem uma divisão exata. Vou citar um exemplo aqui, ó. Você tem 10 dividido, vou fazer aqui para vocês verem, 10 dividido por 5, certo? Esse é o tipo de A que ele se refere e esse aqui é o B que o cálculozinho se refere. Então, se você dividir 10 dividido por 5, vai ser 2. Por que que é 2? Porque 2 vezes 5 é igual a 10. Então, sobrou 0. Então, o que que quer dizer aqui? Que o 2 é divisor de 10. Ou seja, tanto o 2 como o 5 são divisores de 10. Porque se você dividir 10 por 5 dá 2. E se você dividir 10 por 2 dá 5. Então, tanto 5 como 10 são divisores de 10. Tá? Continuando aqui, nós temos os múltiplos. Tá? Nós temos os múltiplos. Eu vou fazer um exemplozinho também aqui para vocês. Olha, vamos procurar os múltiplos de 8. Ou seja, você vai começar com o 1 ou com o 0. Todo número é múltiplo de 0, né? Ou seja, o 0 é múltiplo de todos os números. A gente vai começar com 1, é como se a gente fosse fazer assim, ó, os múltiplos de 8. Você vai ter que fazer o cálculo assim, ó, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3 e 8 vezes 4. Ou seja, você pode continuar fazendo a multiplicação. Então, 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24 e 8 vezes 4 são 32. Então, quais são os múltiplos de 8? São esses aqui, ó. Os múltiplos de 8 são 8, 16, 24 e 32. Dessa que eu fiz, foi só um exemplo para vocês entenderem o que são múltiplos e o que são divisores, certo? Vindo para cá, nós temos na página 21 do livro de vocês, aqui, nós temos números primos. Os números primos, ele diz aqui, ó, um número que possui apenas dois divisores naturais distintos, o número 1 ele mesmo, é chamado de número primo. O que é isso?
Então, os números primos são aqueles números que têm ou que possuem apenas dois divisores. Ele é divisível por um e por ele mesmo. Vou fazer um pequeno exemplo aqui e rápido. Por exemplo, o número 2. O número 2, ele tem apenas dois divisores. Ele é divisível por 1, 2 por 1 dá 2, logo 2 vezes 1 dá 2, para chegar em 2 não falta nada. E 2 dividido por ele mesmo, que vai dar 1. 1 vezes 2 é 2, para 2, nada. Então, o número 2, ele é primo. Logo, ele só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Outro exemplo, o número 5. O número 5, ele só tem apenas dois divisores. Ele é divisível por 1, que vai dar 5, e o 5 dividido por ele mesmo, que vai dar 1. E 1 vezes 5 é 5, para 5 nada. Esse foi o exemplo de números primos. Depois nós vamos, aqui mais embaixo, falar sobre a decomposição em fatores primos. A decomposição em fatores primos é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Tem uns cálculozinhos aqui, olha. 72, isso daqui é a decomposição em fatores primos. Ou seja, 72, 116 e 331. Como que foi encontrado esses cálculos aqui, esses números? Você começa a dividir a partir do 2, ou seja, sempre pelo menor número possível diferente de 1, ou seja, começa com 2. Isso se possível. Nesse caso, 72 dividido por 2 deu 36. 36 ainda pode por 2, que dá 18. 18 por 2 dá 9. 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Então, aqui nós temos a decomposição em fatores primos do número 72. Da mesma forma, nós temos aqui esse 116. Nós temos 116 dividido por 2, que dá 58. Se vocês fizerem a continha, 116 dividido por 2 vai dar 58. 58 dividido por 2 só vai ser possível por 9, por 29, desculpem, e 29 só pode por 29. Logo, 29 é um número primo, tá? E tem esse aqui, ó, 131. Ele não é divisível por 2, porque ele não é número par. Então, é divisível por 3, que dá 77. E 77 é divisível por 7, que vai dar 11. E 11 só pode por 11, que vai ser igual a 1. Então, aqui está a decomposição em fatores primos. Mudando de página, nós vamos para a página 22. Está aqui a página 22 do livro de vocês. Nós temos o máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor comum entre dois ou mais números naturais, tá? Então, o máximo é o maior, tá? Se você olhar aqui, ó, nós temos os divisores de 40, que é 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. E aqui nós temos os divisores de 60, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até 60. Mas aí, o que é o MDC, que é o máximo ou maior divisor comum? É o maior número que divide 60 e 40 ao mesmo tempo. Então, qual foi que nós encontramos aqui? Ó? O 20. Tá? Então, aqui nós encontramos o número 20. Logo, o número 20 é o MDC desses dois números. Vindo para cá, para a página 23 do livro de vocês, nós temos aqui o mínimo múltiplo comum.
ele é o maior, o melhor, o menor número, o menor múltiplo comum de dois ou mais números. Observem que aqui nesse primeiro problema nós temos os múltiplos de 12, de 15 e de 20. E aqui nós temos os múltiplos simultâneos, ou seja, o maior múltiplo, ou seja, o menor entre eles, que é tanto múltiplo de 12 como de 15 e de 20. Tá? Então aqui nós temos as formas, vocês vão estudar pelo livro de vocês. Eu acho que todo mundo já tem o livro. E vindo para cá, para essa questão, para essa atividade aqui do livro de vocês, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão responder essa atividade da página 24. São as questões primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª. Tá? Eu vou circular todas elas para que vocês entendam melhor. Então, a primeira questão, ela pede para você verificar quais dos números a seguir são divisores de 24. O que você vai fazer? Você vai pegar esses números. Por exemplo, nós vamos começar com 4. Nós vamos pegar 24 e dividir por 4. Se você encontrar um número que divide 24 por 4 e o resultado da divisão seja exata, então o número 4 é divisor de 24. Então 24 dividido por 4 dá 8. Por que dá 8? Porque 8 vezes 4, não é 8, né? Então nesse caso aqui é 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Então, só uma dica, o 4 ele já é um divisor. Da mesma maneira você vai fazer com os números. Você vai apenas assinalar os números que são divisores de 24. A segunda questão, ela pergunta quais dos números a seguir são múltiplos de 8. Ou seja, para você saber quais desses números são múltiplos de 8, você vai pegar aqui o 8 vezes 1. Você vai fazer a tabuada. 8 vezes 2, 8 vezes 3, e depois você vai responder. 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24. Então, esses números aqui são os múltiplos de 8. Só que você vai fazer mais números, tá? Observe que aqui tem números altos. Tem 344, tem 24, tem 22, tá? E o terceiro. A terceira questão, ela pergunta qual é o maior divisor de 246, que é menor que 20. Certo? O que você vai fazer? Você vai fazer os divisores. Olha, na terceira você vai calcular os divisores de quanto? De 246. Quando você encontrar o menor que 20, tá? Porque a pergunta é assim, ó, qual é o maior divisor de 246 que é menor que 20, certo? Se der 19 é o 19, se der o 18 é o 18, ou seja, tem que ser o menor que 20, o menor possível. A quarta questão, ela pergunta qual é o menor múltiplo de 14 que é maior que 100. Aqui você vai calcular os múltiplos. Então você vai fazer como? Você vai pegar aqui, ó, 14 vezes 1,
14 vezes 2, até 14 vezes 3, até você encontrar o maior que 100, tá? Quando você encontrar o primeiro número múltiplo de 14 maior que 100, você responde. A quinta questão, ela pergunta qual é o menor múltiplo de 2, múltiplo de 2 maior que 300. Também você vai fazer assim, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 2, até você encontrar o múltiplo de 2 que seja maior que 300, tá? A sexta questão, aqui, ó. A sexta questão, ela pede para você determinar um múltiplo de 2 e 5 que seja maior que 50 e menor que 70. Ou seja, aqui você vai calcular dois números. Múltiplos de 2 e de 5 que seja maior que 50 e menor que 70, que fique entre 50 e 70. O sétimo é qual é o maior resto possível de uma divisão por 10. Qual é o maior resto possível, tá? Lembrem que o resto de uma divisão não pode dar igual ao dividendo nem maior. Tem que ser sempre menor. A oitava questão, ela pergunta quais são os primeiros 15 números naturais primos. Os 15 primeiros. Então você vai começar do 2, do 3, do 5, até completar 15 números, sendo que sejam os 15 primeiros números primos naturais. A nona questão, qual dos números a seguir é primo? Ou seja, você vai fazer a divisão desses números e aqueles que tiverem apenas dois divisores, tiver apenas dois divisores, um e ele mesmo, então esse número é primo. Você apenas assinala com X. O 10. Entre os números naturais de 50 a 70, quantos são primos? Você vai ver aqui, ó, entre 50 e 70. Quantos são primos? Você vai escrever quais são eles. Você pode escrever quais são. Ou então você diz que são tantos. Pode responder das duas formas. E quais são eles? Você vai dizer são, se for 10, você coloca são 10, aí vai colocar eles, tá? A 11ª, aqui, ó. A 11ª, ela pede para você decompor no caderno em fatores primos cada número. Pessoal, o que é isso? Decompor, eu vou fazer aqui esse 18 para vocês. Decompor o número 18. É isso aqui. Qual é o menor número diferente de zero ou depois de zero que divide 18? É 2. Então 18 por 2 dá 9. 9 não pode por 2, vai poder apenas por 3. Aí 9 por 3 dá 3. 3 pode por 3, que dá 1. Então quais são os fatores primos? E são esses aqui. 2, aí você representa desta forma, 2 vezes 3 vezes 3. Então, aqui é a decomposição do número 18 em fatores primos. A letra não, gente. A 12ª pergunta que número natural maior que 50 e menor que 100 é um produto de apenas fatores primos iguais a 3. Tá? Fatores é o resultado de uma, quer dizer, produto é o resultado de uma multiplicação, certo? Então, pessoal, por hoje era só. Bons estudos, bom final de semana para vocês e até segunda-feira.